Sasuke auge versus o Ishida no seu auge de poder. Vamos começar por força física. Antes de dar o ponto de força física, é importante dizer que existe diferença entre energia e força física. Feito de energia é feito de energia, feito de força física é feito de força física. Então aquilo que o personagem faz usando energia não vai ser considerado apenas aquilo que ele faz fisicamente. Porém, tanto Sasuke como Ishida são personagens voltados para poderes especiais, para habilidades e não de fato para força bruta. Porém, dá sim para pontuar o ponto de força física, levando em consideração os personagens que o Sasuke e que o Ishida enfrentaram. Começando aqui pelo Sasuke, o Sasuke ele lutava contra personagens como Madara, como Kaguya, como o próprio Naruto no seu auge, sendo que em Naruto Shippuden, o Naruto no seu modo sábio já pegava ali cerca de 600 toneladas como se não fosse nada. Isso quando ele tinha acabado de aprender o modo sábio, lembrando que um rinoceronte do nosso mundo pesa até no máximo 6 toneladas, e aquele que ele levantou era pelo menos 100 vezes maior que o do nosso mundo, que no caso dá cerca de 600 toneladas. Em outras palavras, é seguro dizer que o Naruto no seu auge pega pelo menos 1 milhão de toneladas, e o Sasuke lutou contra esse Naruto no seu auge de poder. Já o Ishida lutou também contra vários personagens poderosos dentro da sua obra, como o Ichigo e os membros da Divisão Zero, porém nenhum deles tem realmente feitos interessantes de força física. Usando energia, eles conseguem tanto tremer como destruir os 3 mundos. A própria Senjumaru tremeu os 3 mundos quando usou a sua Bankai. Porém, como eu disse, isso aí é feito de energia, diferente de força física. Por isso, o ponto de força física vai para o Sasuke. Agora, se tratando de velocidade, em Naruto clássico, o Sasuke já tinha a velocidade da luz. O Sasuke, quando ele usava a marca da maldição, ele conseguia sim alcançar a velocidade da luz no mínimo. Vamos lembrar que o Naruto, quando ele usou 1% do chakra da Kurama, ele já conseguiu acompanhar a velocidade do Haku. Velocidade essa que é confirmado pelo mangá a ter a velocidade da luz. Eu sempre digo isso nos meus vídeos, apenas do Haku se mover entre os espelhos, apenas ele sair do espelho, ele está na velocidade da luz. E a gente viu que o Naruto, criança, usando praticamente nada do chakra da Kurama, se esquivou de um ataque de luz do Haku, vindo ali pelas costas. E o Sasuke, em Naruto clássico, usando ali a marca da maldição, teve capacidade para derrotar o Naruto, usando muito mais chakra da Kurama que ele usou na batalha contra o Haku. Então, o Sasuke criança já tem a velocidade da luz. Fora também que existem 2 outros feitos insanos de velocidade dentro do universo de Naruto Shippuden. O Gai, quando lutou contra o Madara, ele voa chutando ar. Esse feito de sair voando chutando ar é o mesmo feito do Flash. O Gai ele simplesmente estava tão rápido que o oxigênio, o ar no ambiente, ficou simplesmente sólido aos pés do Gai. É um feito aí várias vezes a velocidade da luz. Fora também que o Gai ele distorceu o espaço em sua volta usando puramente velocidade. Existe um cálculo dentro do YouTube, onde um físico ele calcula a velocidade quando o Gai distorceu o espaço em sua volta, que no caso foi de 82 bilhões de vezes a velocidade da luz. E o Sasuke tem sim capacidade para acompanhar a velocidade desse Gai quando ele distorce o espaço. Logo, o Sasuke tem mais de 80 bilhões de vezes a velocidade da luz. Por isso, ele é muito mais rápido que o Ishida. Inclusive, a velocidade da luz só foi aparecer agora, atualmente, no mangá, na batalha contra os Queens, a velocidade de fato a luz. Então, a gente percebe que o Sasuke é sim muito mais rápido que o Ishida. O Ishida deve ter ali entre 4 a 5 vezes a velocidade da luz. Já o Sasuke, comprovadamente, é muito mais rápido que isso. E o ponto de velocidade vai para o Sasuke. Quando se trata de resistência, eu acredito que tanto o Sasuke como o Ishida têm uma resistência parecida, porém o Sasuke tem melhores feitos de resistência. O Sasuke, na batalha dele contra o Jigen e o Ishiki, ele recebeu vários chutes extremamente pesados, que tinha capacidade para atravessar o Susanoo perfeito e o avatar de Kurama do Naruto. Isso simplesmente na base da força bruta. O Sasuke, lá em Boruto, não estando no seu auge, resistiu a ataques desse Jigen e Ishiki, que o mandava para quilômetros de distância. Simplesmente ele era jogado no chão e saía quebrando o chão, e simplesmente saía sem nenhum tipo de dano. Então acredito que sim, o ponto de resistência vá sim para o Sasuke. Agora, se tratando de principais poderes, os principais poderes do Sasuke são os seus genjutsus. Lembrando que o Sasuke, no seu auge de poder, não precisa de ter troca de olhares. Apenas dele olhar para o seu oponente, ele consegue lançar um genjutsu. E o Sasuke tem capacidade de usar ilusões tanto perceptíveis como imperceptíveis. O Sasuke também tem todos os caminhos do Rinnegan que o Pain mostrou, sendo que os seus principais poderes do Rinnegan é a capacidade para absorver energia, tem o seu Ame no Odikaru, a capacidade para atacar e para se defender, e também tem a capacidade de arrancar a alma do seu oponente quando ele entra em contato direto com o seu oponente. O Sasuke também tem o seu Susanoo perfeito, com a capacidade destrutiva muito grande, tem o seu Amaterasu e tem a antecipação e a previsão de movimentos do Sharingan. Em outras palavras, o Sasuke tem a capacidade de ver alguns segundos no futuro usando o seu Sharingan. Agora, indo para o Ishida ele tem a sua antitese, onde quando ele recebe algum tipo de dano, ele tem a capacidade para reverter esse dano no seu oponente.
Isso se ele não for derrotado no meio do processo, ele tem que receber o dano e continuar vivo. Tem ataque de flecha usando sua energia, sua pressão espiritual, tem a capacidade de aumentar sua resistência e capacidade de voar. Então, principais poderes ditos. Vamos aí para o fim do vídeo, realmente analisando como seria esta batalha. Bom, uma vitória tendo como base pressão espiritual já pode ser descartado. O chakra dentro do universo de Naruto é extremamente poderoso. O chakra de 200 ninjas comuns, que tem 1% do chakra do Sasuke no seu auge, já tinha capacidade para destruir a lua, que tinha sol, cidade, castelo, floresta e oceano. O Sasuke tem muito mais chakra do que 200 ninjas comuns. Não é à toa que ele tem a capacidade de usar um Susanoo gigante feito puramente de chakra. O próprio Madara já passou um dia inteiro lutando contra o Hashirama, e isso usando o Megazord gigante de chakra. Então Sasuke, no seu auge, tem uma capacidade também de chakra muito grande, e logo o Ishida não vai conseguir derrotar apenas com pressão espiritual. As flechas de Quincy do Ishida seriam facilmente absorvidas pelo Rinnegan Sasuke, ou simplesmente o Sasuke, usando a sua extrema velocidade, vai se esquivar. Por outro lado, também o Susanoo perfeito do Sasuke seria inútil contra o Ishida, que tem capacidade de voar e se esquivar de qualquer ataque do Susanoo. O Amaterasu também, o Ishida tem velocidade para se esquivar. Então, realmente, indo para o final da batalha, é uma batalha que tanto o Ishida como o Sasuke tem grandes possibilidades de vitória. Vai depender muito de como seria esta batalha, porque se o Sasuke ferir gravemente o Ishida e o Ishida usar sua antitese, o Sasuke seria derrotado. Porém, se o Sasuke usar algum dos seus poderes e simplesmente incapacitar o Ishida de usar sua antitese, então a vitória seria do Sasuke. Então, como que eu vejo que seria esta batalha? Então, muito provavelmente o Sasuke ele vai usar algum jutsu do estilo fogo, e até mesmo seu Amaterasu, e o Ishida conseguiria ali com facilidade esquivar. E uma vez que ele perceba que o Ishida também é um personagem extremamente veloz, eu acredito que, canonicamente, o Sasuke ele usaria os seus genjutsus desde Naruto Shippuden, lá na batalha dele contra o Deidara. Ele já usava ilusões e ilusões imperceptíveis. Na batalha dele contra o Deidara, ele usou ilusão imperceptível. Na batalha dele contra o Danzo, ele usou ilusão imperceptível. Que inclusive o Danzo só foi derrotado pelo Sasuke porque ele caiu em uma ilusão que ele não percebeu que estava dentro de uma ilusão. Na batalha também dele contra aquela personagem do clã Shinoeki, lá no final de Naruto Shippuden, ele também usou ilusão e simplesmente derrotou aquela personagem. Ela nem percebeu que estava dentro de uma ilusão. Então a gente percebe que o Sasuke, canonicamente, em vários momentos, usa ilusão imperceptível. Então, uma vez que ele usa uma ilusão imperceptível contra o Ishida simplesmente não vai perceber que está dentro de uma ilusão, logo não vai usar sua antitese para burlar o genjutsu Sasuke. Uma vez que o Ishida esteja dentro de uma ilusão, basta o Sasuke usar o seu Chidori no meio do rosto do Ishida e vai ser fim de batalha para o Ishida. Ele vai ser derrotado e não vai ter a oportunidade de usar a antitese. Outra possibilidade de vitória para o lado do Sasuke é usando o seu Ame no Chikara. Na batalha, por exemplo, contra a Kaguya, ele usou o seu Ame no Chikara para ir para trás da Kaguya e focou o seu Chidori no meio da cabeça da Kaguya. A Kaguya só não recebeu dano porque ela se teletransportou instantaneamente para uma outra dimensão. E isso que a Kaguya é sim mais rápido que o Ishida. Então, em uma batalha entre Sasuke versus Ishida, eu acredito que sim, o Sasuke teria capacidade e oportunidade para derrotar o Ishida. Mas e você, concorda ou discorda? Deixa a sua opinião nos comentários, me siga no YouTube e no TikTok. Quero bater 500 inscritos até o final do ano e falou!